Vamos ao próximo projeto da pauta. O vereador Mauro Bobato com a palavra. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública número 1417/2023, iniciativa dos vereadores Professora Josete, Georgia Prates, Mandata Preta, vereador Ângelo Vagnoni e vereadora Maria Letícia. Declara de utilidade pública o Instituto Democracia Popular, IDP, publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 10.986, de 17 de 4 de 2023, publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 11.016, de 31 de 5 de 2023, com uma emenda modificativa, 034-18 de 2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Em discussão, projeto e emendas. Para discutir, vereadora professora Josete com a palavra. 15 minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Este é um projeto que trata-se de declaração de utilidade pública e que, no nosso entendimento, é muito importante para que entidades que têm um compromisso, né, com as mais diversas causas possam ter a possibilidade de buscar projetos, né, buscar recursos, né, em outras situações para garantir a continuidade do seu trabalho. E para nós é uma alegria imensa poder assinar em conjunto com a vereadora Georgia Prates, o vereador Ângelo Vagnoni e a vereadora Maria Letícia, esse projeto de lei. Nós estamos falando aqui do IDP, que é o Instituto Democracia Popular. No início da sessão, as senhoras e senhores devem ter observado, eu registrei a presença de 3 pessoas que fazem parte do Instituto, a advogada Denise Filipeto, a Líbina e aqui a Valéria, que continua nos acompanhando, porque entendemos que são pessoas que fazem um trabalho muito importante, que debatem um dos temas mais relevantes da nossa cidade, que é a questão da moradia popular e da reforma urbana. Então, o IDP ele foi fundado em 2013. À época, eu já era vereadora e nós estávamos acompanhando algumas áreas, uma delas, o Ribeirão dos Padilhas, que eram ocupações já bastante consolidadas há mais de 20 anos e que a proposta da gestão, né, e da Coab era a relocação da maioria das famílias, sendo que, como eu disse, já era uma área consolidada, com toda a questão da infraestrutura, eram moradias pouquíssimas, né, situações pontuais que realmente tinham que ser realocadas porque estavam num local onde realmente, quando havia, né, fortes chuvas, eram áreas que acabavam sendo alagadas. Mas a maior parte da área não tinha esse problema e, portanto, não havia, né, a necessidade de realocação. E acredito que esse é um tema muito importante que a gente traga aqui para debate. A gente já isso já faz parte da nossa pauta, geralmente, né, que é a questão da moradia, mas a importância de um olhar, né, mais empático quando nós tratamos, né, de pessoas que muitas vezes, depois de muita luta, conseguiram construir uma habitação melhor e que muitas vezes a prefeitura propõe um lugar muito pequeno, né? Nós temos aí sobrados com 40 metros quadrados, onde não existe terreno praticamente para ampliação, sendo que essas pessoas hoje já conseguiram, né, ter uma casa melhor, uma casa um pouco maior, e tem ali as suas vidas, né, organizadas, e, obviamente,
mudar para uma região onde normalmente não há um vínculo, não há a questão pensada em termos de emprego, da distância, né, da comunidade, que hoje elas vivem para uma distância maior. Então, lá em 2013, quando nós fazíamos a discussão sobre essa situação, né, de realocação, nós conhecemos de perto aquela realidade e, felizmente, a partir da mobilização das pessoas, né, dos moradores daquelas comunidades, nós conseguimos fazer com que as famílias que ali pudessem, quisessem e realmente não tivessem nenhuma situação de risco, elas pudessem continuar na área. Então, foi aí que surgiu o IDP, a partir dessa demanda, dessa necessidade, a partir dessa situação concreta. E o IDP hoje é uma referência, não só aqui em Curitiba, mas no Paraná e no Brasil, porque se tornou um espaço de formação, né, onde há assessoria técnica, né, não só em termos jurídicos, mas também de formação, para que as pessoas, né, que estão numa situação de vulnerabilidade, elas conheçam as leis, elas se informem, elas tenham as condições de realmente lutar pelos seus direitos. Então, o IDP tem hoje uma gama, né, de ocupações que acompanha, muitas com ações, né, jurídicas, outras com acompanhamento no sentido de ajudar na organização dessas comunidades e na formação dessas pessoas. E, nesse sentido, nós ficamos bastante felizes de poder hoje estar apresentando esse projeto de lei e realmente garantir que uma entidade que tem uma seriedade enorme, que já tem um trabalho muito reconhecido, possa ter o seu título de utilidade pública. Eu não vou me estender mais, porque eu sei que a vereadora Geórgia vai fazer o debate, vai trazer aí, né, inclusive, alguns slides que são fruto, né, de registro do trabalho do Instituto. E, nesse sentido, eu acredito que é um título extremamente importante e merecido. Por quê? Porque nós temos uma entidade que trabalha a questão, né, do acesso à moradia, reforma urbana, direito à cidade e também incluindo aí direito e saúde do trabalhador. Então, seriam essas as minhas considerações e nós finalizamos aqui pedindo o voto favorável das vereadoras e vereadores dessa casa. Obrigada. Tem uma parte do senhor vereador Ângelo Vagnoni, vereadora Josete. Pois não, claro. Ângelo. Eu queria cumprimentar a vereadora Josete pelo esclarecimento do porquê do título de utilidade pública para o Instituto. Também dizer o nosso agradecimento pela presença da Líbina, que agora teve que se ausentar, e da Denise, mas a Valéria continua aqui. E só um breve relato da importância desse trabalho, desse instituto que pensa, que reúne as pessoas, que reúne jovens, profissionais liberais, que tem uma atuação voluntária dedicada à melhoria das condições de vida na nossa cidade e nas regiões mais periféricas. Eu estive visitando no sábado que passou, uma dessas comunidades na nossa cidade. E, de repente, veio um jovem, eu estava num daqueles, tem vários bares, as pessoas hoje tem quase uma rua consolidada como uma rua de comércio, de atividades econômicas, um rapaz cortando o cabelo, o outro lugar vendendo algum material plástico para a cozinha, no outro uma mercearia, no outro um mini mercado, do outro lado da rua um pequeno bar com uma mesa de sinuca, ao lado um espaço onde que as crianças estavam brincando, enfim, e o IDP estava lá.
ajudando as crianças e as mães a fazerem atividades do ponto de vista de alfabetização, de brincadeira, junto com a comunidade. Tudo isso meio junto. De repente, um jovem chega e me cumprimenta e diz assim: oi, como é que vai, vereador? Eu não o conhecia. Ele disse: não, vou bem e tal. Pois é, você não gostaria de ir na associação ver o que nós estamos fazendo? Aí eu disse assim: o que vocês estão fazendo? Não, vamos aqui na associação, porque era menos de meia quadra. E eu fui na associação, que a associação tem uma biblioteca, doação, fruto da comunidade. Tinha 2 rapazes, um menino e uma menina, dando aula de alfabetização para jovens e adultos. E tinha 5 pessoas trabalhando a questão dos fonemas e, ao mesmo tempo, aprendendo a escrever. Não recebem nada, trabalho voluntário. Então, organizações como essa, como o IDP, merecem a atenção da Câmara de Vereadores, porque estão tentando ajudar as pessoas a se levantar na periferia. Não é somente a sua casa, mas é a vida toda que está envolvida. Então, está de parabéns o IDP. Esse título de utilidade pública é merecido, é correto, tá? Tem a honestidade de propósito, e parabéns à entidade que tem feito esse belo trabalho na nossa comunidade. Obrigada, vereador, pelas contribuições, né? Certamente a nossa bancada sempre procura acompanhar as ações e entidades que têm essa responsabilidade, que têm esse compromisso, e o IDP é uma delas. Então, agradeço as suas palavras e, na sequência, a nossa companheira aí de bancada, a vereadora Georgia, também vai trazer mais algumas considerações. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos na discussão. Inscrita para discutir, também a autora, a vereadora Georgia Prates, com a palavra, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Então, bom dia a todos os seus editores. Eu gostaria de apresentar aqui uns slides, a vereadora Josete, o vereador Ângelo Vagnoni já bem trouxeram, né, o que é o IDP e a importância que ele tem na sociedade, né? Eu mesma, trabalhando ali com fotojornalismo nas ruas, muitas vezes tive que acionar o IDP por questões mesmo, né, de violências que estavam ocorrendo em momentos de desocupação, e sempre fui muito atendida, bem atendida pelo IDP, sempre tive o IDP como um eterno companheiro dessas ações de rua, né? Então é com muito orgulho que estou aqui agora, né, podendo fazer e prestar também essa homenagem, porque sei da importância, né, desse caráter humanitário que tem o IDP. E aí eu gostaria então de passar aqui uns slides só para a gente compreender melhor, né, como que é feito esse trabalho do IDP, que é o Instituto Democracia Popular. Isso é uma apresentação bem breve mesmo. Pode passar já para o terceiro slide, por gentileza. Então, o Instituto, ele tem, trazendo, né, a apresentação do Instituto, ele foi fundado no final de 2013, em Curitiba, né, a partir do acompanhamento de lutas dos moradores da região do Ribeirão do Padilha, pela regularização fundiária, né? Então, trata-se, então, de mais um de tantos casos da comunidade, cujas vilas, mesmo até bairros inteiros, foram construídos de maneira informal, dadas as dificuldades de acesso à terra urbanizada no mercado imobiliário formal de Curitiba. Né? Então, passando para o próximo slide, a apresentação do DP, ele tem, a somatória dele seria, então, pautado em 3 reivindicações que fundamentam a identidade do Instituto, que é terra, trabalho e democracia. Então, o IDP atua a partir, então, de 2 eixos, que seria a defesa dos direitos relacionados ao território urbano e uma cidade sustentável e igualitária, fortalecendo também a classe trabalhadora por meio da defesa dos seus direitos sociais e uma perspectiva coletiva. Pode passar para o próximo, por favor. E esse trabalho do IDP é justamente isso, né? A democracia popular, ou seja, o protagonismo popular, ele vem em primeiro lugar. Então, o IDP ele entende que nada pode ser feito, nada pode ser construído sem que a população esteja inteiramente participando e sendo, né, colaboradora daquilo que afeta diretamente a sua própria vida, né? Então, pode passar para o próximo slide. Essa aqui é uma visita, então, dos integrantes e apoiadores ao assentamento contestado da Lapa. São alguns, né, participantes aí já antigos também, né, do IDP. Pode passar para o próximo, por favor.
Esses são, então, os destaques das lutas, né, que houveram aí de 2019 para cá, que é um apanhado mesmo. Então, há vários exemplos ali, mas um deles, então, em 2019, que seria o encaminhamento ao Ministério Público e à Defensoria Pública sobre a situação das famílias que tiveram suas casas destruídas, né. Foi uma das ações que aconteceu no ano de 2019, aí, embora tenhamos aí vários outros exemplos também. Aí pode passar para o próximo, por gentileza. Em 2020, nós tivemos, durante a pandemia, foram várias ações, né, que o IDP buscou fazer durante a pandemia, mas uma delas, então, foi o lançamento de uma nota técnica de revisão de políticas públicas de mobilidade no enfrentamento da Covid-19, dentre outras várias ações do ano de 2020. Pode passar? Em 2021, houve, então, a participação da primeira Conferência Popular de Habitação e também o Marmitas da Terra. E foi recebido, então, nesse processo, 2 toneladas de carnes em doações arrecadadas pelo IDP, que somou muito com o Marmitas da Terra, que veio, então, um projeto que veio a se somar também com as pessoas que estavam vivendo momentos de muita vulnerabilidade, né, durante o período da Covid-19. Pode passar para o próximo, por gentileza. Perdão. Isso, então, assim, a assessoria jurídica popular, que seria, então, o slide 11. Né? O Instituto oferece assessoria jurídica popular de maneira transversal e contínua, então, em que pese o excelente trabalho da Defensoria Pública e também dos órgãos de justiça e setores ligados a conflitos coletivos, ainda carecem de mais estrutura e recursos, então, cuja eficiência dos direitos técnicos, jurídicos, se são em razão de conflitos possessórios e da auto-organização das comunidades. Então, entre 2020 e 2021, o IDP acompanhou as ações possessórias das comunidades da Nova Primavera, 29 de Março, Dona Cida, Tiradentes, situadas no SIC, além de muitas outras áreas de ocupação. E passou a atuar mesmo muito mais fortemente durante esse período nessas ocupações, né? Que aí, então, pode passar para o mapa ali, por gentileza, que é um mapa de atuação do Instituto, né, em relação às comunidades ali, então, onde ele tem feito várias atuações. E existem também os projetos de longo prazo, né? Pode passar, por favor. Aí também uma imagem, né, da comunidade. E existem, então, os projetos de longo prazo. Esse projeto Cidadania e Território, ele é um curso itinerante que é ofertado em comunidades marcadas pela insegurança jurídica de posse, né, sempre ajustado às realidades locais e agregador de diferentes atores com presença nos territórios. Então, o objetivo é qualificar a atuação nas comunidades por meio de processo de formação e educação popular. Já o próximo slide, que tem, então, a campanha Urgente é a Fome, tem o objetivo de discutir o PL 05-103 de 2021, de iniciativa da Prefeitura, que institui o programa Mesa Solidária no município de Curitiba, que também tivemos aí várias discussões durante esse período, que para o IDP o entendimento era outro, né? Assim, as campanhas elas precisavam acontecer e uma coisa não poderia excluir outra, né? Então houve também esse processo dessa campanha, né, Urgente à Fome, visando, sim, sempre o trabalho com as pessoas de uma maneira a respeitar também os direitos humanos. Então, no próximo slide, a campanha é Urgente um Orçamento para Habitação, que buscou sensibilizar os gestores e a sociedade como um todo pela urgência de se garantir um orçamento adequado para moradia e interesse social. Então, são várias ações que o IDP vem realizando e também já continua, né, efetivando várias ações. Eu acho que pode passar esse slide, por gentileza. E outras ações, como BR Cidades, pode passar, por favor. O Mobiliza Curitiba também, pode passar. O RENAP também. Então, são várias ações que vêm acontecendo. O RENAP, ele é, por exemplo, Rede Nacional de Advogados Populares. O objetivo do RENAP é demandar do poder público um fluxo de atendimento nos casos de despesas de ocupações recentes. Então, é sempre importante essa atuação do IDP, visando justamente essas questões de moradia e que as pessoas não podem simplesmente ser despejadas, né, sem um plano de realocação e sem um futuro para as famílias, né? Pode passar, por gentileza. Então, esse é um dos espaços do IDP. Pode passar. Ali realizado também uma atividade do 8M, que era transformar a política e mudar a cidade com elas, né? Então, tivemos aí a participação da hoje, então, deputada federal Carol D'Artora, da deputada estadual Ana Júlia, da vereadora Josete, minha também, que participamos, então, nesse ano dessa atividade aqui. Pode passar, por gentileza. E as 6 lições da pandemia, né, que, então,
o IDP coloca hoje como sendo pontos fortes, né, para o processo, é que durante o período da pandemia o Instituto ele se inseriu em várias campanhas que buscam a segurança alimentar das pessoas também. Então, primeiramente pela campanha Resistindo com Solidariedade, que foi feita junto à Casa da Resistência, e também com os sindicatos bancários e outras entidades. E entre março e dezembro de 2020, foi arrecadado R$ 72.956,70, que serviram para a compra de alimentos e itens de primeiras necessidades para as famílias em situação de vulnerabilidade social em Curitiba. E em 2021, passaram a colaborar com o projeto Marmitas da Terra, que consiste, então, em trazer excedentes ou produtos cultivados em hortas coletivas para os acampamentos e assentamentos do MST, dos acampamentos e assentamentos do MST, para preparar o alimento para distribuição para a população em situação de vulnerabilidade. E aí, então, são alimentos, né, que são livres de agrotóxicos, alimentos que toda a população deveria poder ter acesso, né? Pode passar, por gentileza. Então, isso aí é o Marmitas da Terra, uma foto. Então, foram mais de 90 mil marmitas servidas nesse período, né? E ali, então, com esse valor ali, o slide ele mostra, né, tudo o que foi gasto ali, os insumos que foram comprados durante esse período, então, com o valor que foi recebido. Então, sempre com um processo assim de muita transparência, o IDP ele faz as suas ações de uma maneira muito sincera e honesta, visando sempre a democracia e, principalmente, né, a participação popular. Então, é um projeto muito importante. Peço também o apoio de vocês para o voto positivo, para que a gente possa, então, homenagear um serviço que é feito com muita qualidade, prestado para toda a população, e que eu volto a dizer, eu mesma já precisei muitas vezes, vou precisar e tenho certeza que o IDP ele é um instituto com quem todos nós podemos contar. Então, muito obrigado, senhor presidente, seria isso. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Não há mais inscritos para discutir o projeto de lei. Passamos, então, ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos, então, à votação do projeto, ressalvada a emenda. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Encerrada a votação, 23 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto no projeto. Não há vereadores inscritos para justificar o voto no projeto. Passamos à votação da emenda modificativa 034.00.018/2023. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda modificativa. Não há inscritos para encaminhamento do voto na emenda. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Encerrada a votação, 23 vereadores e vereadoras votaram, 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para a justificativa.